Vamos discutir a vacina aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma grande discussão, né? Como vai ser isso a partir do momento em que a vacina for liberada? Como a Coordenação de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul está se organizando também para receber a vacina, fazer a distribuição e como está imaginando que isso vá acontecer a partir das próximas semanas? Tem data para acontecer? Não, ainda não tem data para começar a vacinação aqui no Rio Grande do Sul, né, Kelly? Mas, de qualquer maneira, há uma grande expectativa. Sem dúvida. E então nós vamos chamar aqui a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Cíntia Molina Bastos. Diretora, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Muito obrigado por estar aqui conosco. Nós estamos falando desse que é o debate nacional, né? Como é que o seu Centro Estadual de Vigilância, que é responsável também por isso, está se organizando sobre vacinação contra o coronavírus no Rio Grande do Sul, Cíntia? Bom, então, a equipe aqui do Centro Estadual dos Gaúchos, eu acho que eu prefiro dizer, né, ao invés isso. de Deus, o que a gente está planejando, que foi a demanda que foi pedida para a equipe técnica, né? Dois cenários diferentes, um adequado completamente ao Plano Nacional de Imunização, que a gente tem expertise e trabalha há muito tempo. O Rio Grande do Sul já foi referência, premiado em relação a imunizações, então isso é tranquilo. E um segundo cenário com a logística toda detalhada e desenhada para, num caso de necessidade de uma coordenação estadual, que tivesse que acontecer puramente, né? Então a gente deixou tudo organizado, sem data, mas parece que um prognóstico positivo para o mês de janeiro, né? O que já deixa a gente... Receber já em janeiro, doutora? Olha, isso é uma expectativa e aí muito agora dependendo das questões de regulamentação mesmo, né? Então, assim, o que o Ministério tem passado para a gente é para janeiro. Então, até dia 31 é janeiro, eu acho que a gente tem que estar prontinho, que é o que a gente está aqui, com tudo pronto para, assim que chegar, a gente dar o start. Tá. Qual é a vacina? Pois é, não tem nenhuma, isso informações que o Ministério passa para a equipe aqui de imunização, não tem nenhuma negada, né? E a primeira que for aprovada, que o Ministério vai, eu não vou usar o termo comprar, mas que o Ministério adotar, eu acho que é o melhor termo, né? Vai adotar a vacina que for sem restrições desde que passe pela aprovação da Anvisa, então, provavelmente, que limita. Provavelmente é a vacina da AstraZeneca Oxford, né? Que é essa que o governo aposta mais, né? Não é a Coronavac, por exemplo, que é a aposta do governo de São Paulo. Pois é que essa já teve a primeira entrada de documentação, né? Tem uma questão de normatização, assim, de vigilância ali da Anvisa, que é assim, as vacinas têm que estar no país, né? Então, assim, a de São Paulo está no país, né? Então, a gente tem um passo. A outra vacina da AstraZeneca tem que se pedir essa remessa, que a Fiocruz pediu, para poder começar o processo, digamos, legalização, assim, vamos usar um termo mais popular. Então, está andando, né? A velocidade, a capacidade de produção, que é uma coisa que nas reuniões que o Ministério tem passado, que é a preocupação deles, de ter uma capacidade de produção real, principalmente no Brasil, mas já com contatos com a Índia e com outros locais para garantir que chegue numa quantidade suficiente para o país. Doutora, quando a gente fala em organização, em cronograma, inclusive lá em GZH já se fala que o Ministro da Saúde pretende ou promete divulgar regras para a compra das vacinas hoje, quarta-feira, e também há essa expectativa que a senhora cita, né, em relação à Coronavac, de iniciar o pedido de registro ou de uso emergencial amanhã, quinta. Eu queria perguntar para a senhora, quando as vacinas chegarem, você já tem uma logística, uma organização, o Exército traz para cá, o Ministério da Saúde traz para cá, vem de São Paulo, vem de onde? E aí, se
e a gente torce aqui que seja em janeiro, como é que o Rio Grande do Sul vai se organizar para fazer a vacinação? Achei excelente a tua pergunta, vou responder bem da parte que dá para garantir, né? Como chega até aqui, a gente escuta, está escrito no plano do governo, mas o que eu posso te garantir de chegando aqui, né, no Centro Estadual de Vigilância, que é onde se organiza a distribuição para o Estado. Hoje, nesse momento, se chegassem as vacinas agora, o que acontece? As vacinas que são as que estão em fase 3 e etc., e que têm maior perspectiva, a gente é exatamente a mesma, digamos assim, logística e desenho da vacinação da influenza. Então, tem tudo com capacidade pronta, pessoas treinadas, porque a vacinação de influenza é todo ano. Então, assim, isso é muito tranquilo. Obviamente que tem que sempre recapacitar, tirar dúvida dos profissionais, da população, sensibilizar, de se sentir segura em relação à vacina, de continuar usando máscara mesmo com a vacina, mas em termos de logística, que a gente sabe que é uma preocupação, isso eu acho que é o que mais tem que tranquilizar as pessoas. É idêntico ao influenza e a influenza acontece, né? Sempre aconteceu. E mesmo esse ano, que quem está aqui em Porto Alegre, como a gente, que viveu as grandes filas de drive-thru, e assim, se conseguiu uma cobertura de influenza muito boa, as pessoas procurando com alternativas, com farmácias privadas. Então, assim, cada vez mais a gente tem uma logística, uma expertise boa para isso. Então, isso, se fosse agora, tá tranquilo nesse sentido. Não é esse a dificuldade, o desafio, digamos assim. Eu acho que sensibilizar as pessoas talvez seja até maior. Uhum. Só para a gente ter uma ideia de cronograma, se fala, né, se há expectativa ainda nesse mês, como é que funciona depois, só para a gente entender, depois que é autorizado pela Anvisa, aí o governo adquire essas doses, o Ministério da Saúde adquire essas doses, provavelmente, o que se sabe pelo menos é da Fundação Oswaldo Cruz, tá? A Fundação Oswaldo Cruz entrega para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde distribui para os estados, é isso? Isso. Então, o que nisso que vale esclarecer, isso é para todas as campanhas de vacinação, é uma coisa bem tranquila, assim. O processo de vacinar por etapas, ele vem também pela capacidade de produção, né? Então, quando se tem as fases delimitadas, é porque a entrega ela é feita nessa velocidade. É bom porque a gente consegue identificar bem a cobertura das populações e vai somando, e quem faz isso na prática lá é a unidade de saúde, né? Então, o Ministério entrega por levas, e chegando aqui, as vacinas são todas separadas e elas são entregues nas centrais regionais, e a gente já está, inclusive, separando assim, uma logística para que os municípios maiores recebam direto e que não precise parar na central, que é uma coisa Perfeito. Que normalmente atrasa. Uhum. Tá. E a distribuição para os municípios, como é que funcionaria para dentro dessa logística de organização? Até porque, doutora, tem uma previsão de 2 doses, né, da vacina. Você tem que tomar 2 doses, diferente da influenza, por exemplo. Exato. E aí que eu sempre digo assim, o chegar não é o desafio, né? Aí o nosso terceiro desafio vem. Nós temos a segunda dose e provavelmente em algum momento a campanha Covid e influenza, elas vão somar, né? E quando a gente fala em estrutura, que as pessoas perguntam, e eu falo, a gente está comprando, é muito para esse momento adiante, né? Lá nós estamos falando daqui a 3, 4 meses. Em relação a isso, a logística é igual. O que a gente tem agora pronto, digamos assim, extra a mais, é o aumento da rede frio para garantir, pensando nessa vacina de 4 ou 8 graus, assim, padrão, de armazenamento para vindo essa segunda dose. E a logística outra que sempre a gente tem que se preocupar é, tendo 2 vacinas diferentes, ter sempre claro que a segunda dose normalmente é da mesma, e a gente tem que ver se vai mudar isso em algum país a qualquer momento, né? Mas a princípio não.
A gente vai pelo mais lógico, e aí esse detalhamento está todo no plano escrito, com previsão e com capacidade de vacinar pelo que se tem de experiência das campanhas anteriores, sempre podendo ser ajustado e otimizado, obviamente. Tá. Deixa eu entender uma outra coisa, que é a seguinte. Como é que vai funcionar com pacientes, por exemplo, que tenham comorbidades? Ele simplesmente vai para a fila, apresenta um atestado, ou vocês vão saber isso de antemão? Como é que vai funcionar isso? Então, vou te contar plano A e B, tá? Tá, vamos lá. Então, assim, como é que acontece? A gente tem o que é o padrão do Ministério para influenza, que é o que a gente coloca assim como, bom, vamos fazer como é, que a princípio é as pessoas comprovarem, e comprovarem significa ter a receita do seu remédio. Quem usa remédio crônico tranquilo na lista. Os profissionais de saúde das unidades de saúde têm muita experiência nisso, e eu falo isso assim, sendo médica de família e estando na ponta até uns meses atrás. Então, assim, a gente já sabe, já prevê, já atualiza a receita, e então isso é muito tranquilo. O que pode mudar é vir uma normatização diferente, né? E aí o Ministério dizer, não, olha só, a gente quer tal e tal documento, a gente quer tal comprovação. Aí isso vai ser o ajuste rápido se modificar. Mas, a princípio, eu não vejo justificativa para se criar entraves quando tem que se facilitar acesso, né, e sensibilizar as pessoas para a vacina. Então, eu não vejo isso acontecendo, mas seria uma possibilidade que está ali na nossa carta na manga preventiva, né, se isso acontecer. O que vocês imaginam, Cíntia, diretora do Centro de Vigilância em Saúde do Estado, em matéria de volume de vacinação? Vocês já têm essa ideia? Num primeiro momento, quantas vacinas poderiam ser aplicadas ao longo do primeiro semestre, que será possível vacinar aqui no Rio Grande do Sul? Olha, eu acho que sempre um número assim, que vale a gente ter é o parecido com influenza, né? Por exemplo, uma campanha, quando a gente detalhou as populações pelo que era a regra do Ministério, seriam mais ou menos 4,5 milhões de pessoas, né? Mas já houveram conversas, inclusive, de grupos de, bom, tem como a gente aumentar? É viável? Sempre é, porque tem várias formas de se expandir, como, por exemplo, a questão do vai se usar farmácia ou não. A gente já fez reunião com o Conselho de Farmácia, então a gente tem várias frentes para, se precisar ampliar, todas já pautadas, organizadas, com recursos, possibilidades, riscos, todas organizadas. Assim que der um start, sério, a gente quer isso, a gente está com o plano pronto. Tá. Mas o número ainda não se tem, né? Não se tem ideia do número ainda. Assim, 4,5 milhões de pessoas, eu acho que é um número que seria o previsto pelo levantamento que se fez, considerando grupos de risco e o que a gente gostaria, incluindo aí profissionais de educação, por exemplo. Perfeito. Então, um pouquinho ampliado, assim, que foi o que a secretária pediu para a gente ver. Isso aí dá mais ou menos, mais de 1/3 da população do Rio Grande do Sul, né? 4,5 milhões, sim. Isso. Mais de 1/3 da população. E isso seria possível dentro do primeiro semestre ainda? Olha, quando a gente desenhou, a gente tem uma preocupação muito grande com o inverno, né? Ontem ainda a gente estava numa reunião que tem a questão de se a segunda dose vai ser com 3 meses, né? Se vai se manter aquelas 12 semanas, que é o que está sendo fora. Isso muda, mas eu acho que a gente consegue, assim, se não toda, talvez uma parcela muito importante no primeiro semestre. O nosso objetivo é que sim, sabe? A gente está trabalhando, assim, muito para que isso seja possível. Tá. Cíntia, muito obrigado pelos esclarecimentos. Acho que nós vamos conversar mais. Eu tenho a impressão que nós vamos conversar mais nas próximas semanas aí, porque você está numa posição chave, né? Que é a coordenação da direção, né, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde. Vai tudo passar pela tua mão aí, então eu acho que nós vamos te exigir bastante nas próximas semanas aí, Cíntia, tá? Muito obrigado pelo esclarecimento, tá?
Não tem problema, estou à disposição. Se a gente conseguir sensibilizar a população,